Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Quantos estão contentes nessa manhã, nessa conferência? Os irmãos podem se assentar. É para mim uma honra, eu me sinto imensamente honrado de estar aqui mais uma vez. No ano passado nós estivemos juntos, foi lá num ginásio de esportes, e foi muito bom, claro, mas aqui está melhor, porque o ar-condicionado sempre deixa a gente mais, não é, confortável. Nós não estamos acostumados com esse calorão, né? Nós estamos indo para a glória, e na glória é 23 graus. Quente é o andar de baixo, lá nós não vamos nem passar por perto. Ok? Então, glória a Deus por esse ambiente maravilhoso, por essa igreja maravilhosa. Várias igrejas estão reunidas aqui. Os irmãos só têm crescido, cada ano crescem cada vez mais, multiplicam igrejas, não é? Batizam pessoas, e o corpo de Cristo só avança. E eu quero dizer para você que isso é só o começo. Deus tem coisas maiores a fazer ainda. E no ano que vem não vai caber aqui. Então não sei como é que vão fazer. O problema não é meu, né? O problema não é meu. Eu só estou aqui para dizer profeticamente que não vai caber mesmo. Porque todo ano vai ser de glória em glória. De glória em glória. Amém, meus irmãos? E eu queria compartilhar com os irmãos Romanos capítulo 8, verso 1. Vai ter como projetar a Bíblia? Para onde é que eu olho, se eu precisar de... Aqui, está aqui pertinho, né? Ok. Tem como projetar, irmão? Ok. É que a gente gosta de ler bastante a Bíblia. Os irmãos conhecem meu estilo. Eu não falo coisas da minha opinião pessoal. Eu não falo coisas de particular elucidação. Eu falo baseado na palavra de Deus, a palavra do Evangelho, a presente verdade do Novo Testamento, da nova aliança. Sua fé não está baseada em opiniões humanas, sua fé não está baseada em homens, mas a sua fé está baseada no ensino dos apóstolos, na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Isso é muito importante. E eu gostaria de compartilhar. Ontem à noite, eu sei que ontem foi uma reunião mais reservada, mas quantos estavam ontem à noite? Deixa eu ver quantos estavam. Ótimo. Então, ontem à noite eu compartilhei algo com os irmãos, e eu gostaria de investir mais tempo no último tópico, mas não tem problema se você não estava ontem, porque eu vou dar uma pincelada, mas eu vou investir mais tempo no último tópico. Eu queria compartilhar com você hoje sobre a realidade de que hoje não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor nos tem ensinado, nos tem mostrado como o sentimento de condenação é algo terrível. O sentimento de condenação, de acusação, está na origem de todos os nossos problemas espirituais, todos. Incredulidade, insegurança, medo, tudo isso tem origem no sentimento de condenação, porque nos sentimos fora do padrão, porque achamos que Deus não pode abençoar alguém como nós, porque estamos sempre nos sentindo em débito, porque não fizemos o suficiente, não oramos o suficiente, não somos santos o suficiente, não obedecemos o suficiente, estamos sempre aquém daquilo que seria necessário para receber a bênção de Deus. Então nós estamos sempre assustados, com receio do futuro, sempre com medo de que Deus não nos honre, de que Ele não nos abençoe. Por quê? Porque somos o tempo inteiro atormentados com setas de condenação. Setas de condenação. Então o alvo do diabo é trazer esse sentimento para você. Mas deixa eu dizer algo, eu preciso dizer isso para você. Qual que é a grande tacada do inferno? Eu não gosto de elogiar o diabo, mas eu vou falar dessa maneira para você. Qual que é a grande tacada? É falar com você e você achar que é o Espírito Santo que está falando. O inimigo vem, traz sobre você sentimento de condenação, traz peso na sua alma, e ao invés de você imediatamente detectá-lo e rejeitar aquele ataque maligno, na sua mente você pensa: isso é o Espírito Santo mostrando que eu preciso mudar, isso é o Espírito Santo mostrando que eu preciso melhorar. E aí ele vem, faz a sua obra e não é detectado, não é percebido, e o que é pior, passa como sendo obra do Espírito Santo. Por isso muitos irmãos vivem debaixo de condenação, porque acreditam que é assim mesmo que é o cristianismo, que o Espírito Santo foi enviado para atormentar eles. Tem gente que acredita que o Espírito Santo foi colocado dentro dele para ficar o tempo inteiro lembrando o tanto que ele não presta, o tanto que ele está errado, e se
sujeita a esse tipo de situação, pensando que é a vontade de Deus. Hoje eu vim aqui para desmascarar toda a obra do diabo em nome do Senhor Jesus. Seus pés serão liberados na presença de Deus. Há uma obra a ser feita, há um mover de Deus nesses dias, e você é parte desse mover. Mas você não pode receber de Deus debaixo de condenação. Aquele irmão que vive debaixo de condenação desonra a Deus, desonra a obra do Calvário. Quem vive debaixo de condenação está, em outras palavras, dizendo que a obra de Cristo não foi suficiente, de que alguma coisa a mais tem que ser feita, que não, Jesus disse que está consumado, mas não está realmente consumado. É o que ele está dizendo com o comportamento dele, quando ele aceita condenação. Por isso que aquele que vive debaixo de sentimento de condenação, não desfruta do favor. E não tem nada mais importante na vida do que ter o favor de Deus. Amém, meus irmãos? Romanos 8:1, olha o que diz. Agora pois, vai projetar? Não? Ok. Agora pois, já nenhuma condenação. Romanos 8:1, ok. Se você puder colocar, essa tradução é NVI, deve ser, não é? Se você tiver como colocar revista e corrigida, tem jeito? É só esse versículo que eu quero falar algo sobre isso. O que diz na versão revista e atualizada? Agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto final, só isso. Vamos dizer junto? Agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga, eu estou em Cristo. Portanto, para mim, hoje, agora, não há nenhuma condenação. Quantos creem que isso é verdade? Só que na revista e corrigida, talvez você tenha essa tradução da Bíblia. Tem uma frase a mais. Lá está escrito assim: agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o... Então, você não vai acreditar no que eu vou dizer, que eu espero que você acredite. Essa frase não existe no original. O apóstolo Paulo não disse isso. Isso foi acrescentado pelos tradutores da Bíblia. E por que os tradutores acrescentaram? Porque eles pensaram consigo mesmo: não, esse versículo é maravilhoso, isso aqui, essa promessa é maravilhosa demais. Então, pode ser que os crentes queiram abusar disso, e queiram agora viver no pecado, só porque não tem mais condenação. Então vamos acrescentar aqui, que só não tem condenação se andar no Espírito, porque se andar na carne, vai ter condenação. Acrescentaram isso, mas não tem na Bíblia. Louva a Deus, porque as traduções mais atuais já corrigiram isso. Revista atualizada não tem mais isso, NVI não tem mais isso. É só a verdade do que está escrito no original. Agora, eu acho bom agora, porque ele é presente qualquer hora que você lê. Você acabou de pecar, você vai ler agora, não é daqui a pouco. Você amanheceu sentindo condenação, agora, agora. Você sempre vai confessar dizendo: agora, nesse momento, já, agora. Não há nenhuma condenação. Não há alguma condenação. Não há nenhuma condenação. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não há nenhuma condenação? Porque toda condenação foi colocada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Todos os nossos pecados foram cravados ali. Maldições, todas as suas dívidas foram colocadas ali. Deus está satisfeito com o que Cristo fez. E Deus não pode punir o pecado mais de uma vez. Está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é um axioma jurídico. Qualquer advogado aqui vai te dizer isso. Um crime não pode ser punido duas vezes. Uma vez que o crime foi punido, pronto, acabou. Preste atenção. Lá na cruz, o Senhor Jesus foi punido pelos seus crimes, pelos seus pecados. Deus está satisfeito. Se Ele punir você pelo mesmo pecado hoje, se Ele te levar a julgamento pelo mesmo pecado hoje, Ele está dizendo que não valeu o sacrifício do Calvário. Só que Deus não vai fazer isso, porque a coisa mais importante é honrar o que Cristo fez. É o mesmo que nós temos que fazer. Amém, meus irmãos? De onde é que procede o sentimento de condenação? O sentimento de condenação procede, infelizmente, da nossa mentalidade de viver segundo a lei do Velho Testamento. Então, você sabe, o Velho Testamento era lei.
O Novo Testamento é graça. O que é lei? Diga, lei é favor merecido. Merecido. Agora, o que é graça? Favor imerecido. Muito bem. Isso é graça. O que é lei? Favor merecido. Como é que funciona o favor merecido? Funciona da seguinte maneira: você obedece o mandamento e então você vai merecer a benção. Você desobedece o mandamento e você vai merecer a maldição. Não é assim que funciona a lei? Muitos acreditam que até hoje, no Novo Testamento, estamos vivendo assim. Mas estamos agora numa outra dispensação. Cristo Jesus já obedeceu a lei no seu lugar. Quando ele obedeceu a lei, era como se você estivesse obedecendo, porque você está em Cristo. Porque ele já cumpriu a lei, então agora a bênção de Deus vem sobre Cristo. Você sabe, o único que é abençoado no universo é Cristo. Aí você fala, mas peraí, então como é que Deus me abençoa? Deus não abençoa você, Deus abençoa Cristo. Sabe o que ele faz com você? Ele coloca você aonde? Em Cristo. Ele coloca você dentro de Cristo. Aí porque você agora está em Cristo, você é parte dele, você é membro dele, você está enxertado nele. Presta atenção, tudo que diz respeito a ele, diz respeito a você também. Está entendendo o que eu estou dizendo? É por isso que você é abençoado. Você fala, mas eu não consigo entender porque eu sou abençoado, eu não cumpri o mandamento. Você é abençoado porque Cristo cumpriu no seu lugar. Aí você fala, mas espera aí, eu não consigo entender isso, pastor. Eu não tenho que cumprir o mandamento para ser abençoado? Pois é, tem. Mas você não consegue, é impossível. Então Deus tirou você de cena e colocou Cristo. Cristo cumpriu no seu lugar. Agora você chega diante de Deus em nome de Jesus. Quando você vai no nome dele, você está confiado só no que ele fez. E baseado no que ele fez, você pode receber a bênção de Deus. Quando dizem amém? Mas infelizmente muitos não entenderam isso ainda. E ainda vivem com base na lei do Velho Testamento. A lei é favor merecido. Quando você vive com base na lei, duas coisas podem acontecer com você. Raciocina comigo. Você sabe, eu sou professor, eu não sou pregador, ok? Eu dou aula. Então para você me ouvir, você precisa de seguir raciocínio. Então se você olhar no Facebook um minuto, você pode perder. Então você tem que largar o Facebook agora. Ainda que eu sei que você está colocando aqui, olha eu aqui com a pastora Luísio, benção. Oh Deus, se alguém me arrumasse um copo d'água lá de Belém. Mas eu quero se for de Belém. Brincadeira, olha para cá. Siga o raciocínio. A lei é favor merecido, certo? Se eu acho que cumpri a lei, porque ninguém cumpre a lei perfeitamente, mas tem gente que acha que cumpriu, entendeu? Se eu acho que cumpri a lei, eu chego diante de Deus com qual postura? Eu agora mereço. Não é assim? A lei não é favor merecido? Eu cumpri o mandamento, então agora eu penso que eu mereço. Quando você pensa que merece, a Bíblia chama isso de quê? Quem se lembra? Justiça própria. Vê que coisa. Deus não pode abençoar ninguém que tem justiça própria, porque ninguém tem. Acha que tem, mas não tem. É cheio de hipocrisia. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você sabe, quando Jesus andou na terra, ele curou todo tipo de enfermidade. Já leu isso no Evangelho? Curou todo tipo de enfermo. Mas o que Jesus falava com o enfermo antes de curá-lo? Vamos imaginar uma cena. O Ronaldo, vamos supor que ele é um enfermo. Veio para mim, eu sou Jesus, vou curá-lo. Se fosse hoje, segundo a mentalidade de alguns, o que eu ia perguntar para o Ronaldo? Como é que está a sua vida pessoal? Você está olhando site pornográfico? Você e sua mulher também, porque se tiver crise conjugal, não vou nem orar, Deus não vai ouvir. Entendeu? Ou seja, primeiro eu vou olhar as condições. Qual que é o seu problema? Vista, né? Você está cego, ficou cego. Por que você ficou cego? O que você estava olhando, irmão? Abre o coração comigo. Entendeu? Porque nós entendemos que é juízo. Então só vou orar se você resolver isso primeiro. Jesus fez isso com alguém, meus irmãos?
Ninguém. A pergunta era sempre do tipo seguinte: o que você quer que eu te faça, Ronaldo? Senhor, que eu volte a ver. Ou no máximo o Senhor pergunta: você crê que eu posso fazer isso? E o Ronaldo vai dizer: eu creio. E o Senhor então fazia o quê? Uma anamnese com ele? Médico adora anamnese. Tem pastor que gosta também. Vou investigar a vida dele? Não. Imediatamente ele era curado. Eu pergunto para você, aquelas pessoas, aquela multidão, a Bíblia fala que todos os que vieram a Jesus foram curados. Todos. Ontem eu estava vindo para cá, Deus falou comigo um negócio no avião. Eu louvo a Deus por aviões. Sim, porque você não tem o que fazer dentro de avião. Então eu vou meditar. Eu estava meditando em algo na palavra que eu nunca tinha visto. Vou te contar o que Deus falou comigo. Jesus, todos os que foram curados foram porque vieram a Jesus. Jesus não foi a eles. Jesus não foi a eles. Vieram a Jesus. Isso é algo espiritual. Ainda hoje é preciso ir a Ele. Mas é interessante que a Bíblia fala que Ele foi enviado à casa de Israel, mas tiveram que vir a Ele. Mas teve um caso em que Jesus foi. Um caso só. Não veio, nem sabia quem Ele era. Ele foi. Você sabe qual caso foi esse? A cura? Foi de um paralítico que estava diante do tanque de Betesda. O tanque de Betesda era como se fosse o hospital daqueles dias. Entendeu? Os doentes ficavam lá. Jesus não estava lá. Jesus estava lá nos desertos, no campo, na Galileia, e os doentes iam até Ele. Mas Jesus um dia resolveu ir lá. E curou só um. Tinha milhares de doentes lá, mas Ele curou só um. E o Senhor falou comigo: analisa, por que é que ele foi curado? A Bíblia fala que aquele paralítico estava doente há 38 anos. Você sabe quanto tempo Israel ficou peregrinando no deserto? Eu sei que você está acostumado a pensar que foi 40 anos. Eles ficaram 40 anos no deserto, mas peregrinando foi 38. Porque 2 anos Deus estava conduzindo eles. Quando chegaram a Cades Barneia, começaram a peregrinar. Números diz que foram 38 anos. Por que aquele paralítico estava doente há 38 anos? Para se dizer o seguinte: olha, eu fui enviado para a casa de Israel. 38 anos foi o tempo que eles ficaram desviados de Deus no deserto. Mas Jesus veio e curou de graça. Só perguntou para ele: você quer ser curado? Você quer ser curado? Só isso, mais nada. Mais nada. Preste atenção. Eu pergunto a você: você acha que no meio da multidão tinha gente com crise conjugal? Sim ou não? Mas Jesus perguntou para alguém isso? Será que no meio da multidão tinha alguém que estava magoado, amargurado com alguém, chateado com o pastor, tinha dividido a igreja? O que você acha? Tinha ou não? Mas Jesus perguntou para ele isso? Nada. Ele só perguntou o seguinte: você crê? A sua fé te salvou. Você crê? Você crê que eu posso fazer? Sua fé te salvou. Está entendendo o que é Novo Testamento? Novo Testamento tem nada a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Cristo fez. Quando você crê no que Ele fez, você recebe. Mas Velho Testamento não é assim. Velho Testamento tem que ter anamnese, tem que ter uma história. Então, 2 possibilidades acontecem com quem cumpre o Velho Testamento. Primeiro, ele acha que obedeceu, e então ele se enche de justiça própria. Os pecadores todos receberam de Jesus. O fariseu nenhum recebeu. Por que o fariseu não recebeu? Ele não tinha pecado também? Tinha, mas ele achava que merecia a benção. Achava que ele tinha feito por onde? Ele tinha alguma qualificação para receber a benção. Como ele achava que merecia, não pôde receber. Então hoje, qual que é o único impedimento que as pessoas têm para receber de Deus? Vou dizer para você: é achar que merece. Sabe como é que deveria ser o nosso apelo aqui ao domingo? Todo mundo que acha que não merece a cura, vem aqui à frente. É com você que a bênção de Deus vai começar. Mas olha para cá, achar que não merece só não resolve. Vou explicar por quê. Segunda possibilidade. A primeira é: eu cumpri o mandamento e agora então acho que eu mereço a bênção. Qual a segunda possibilidade? Eu não cumpri o mandamento. Eu sei que eu errei. Qual que é o resultado disso? Eu me encho de medo e condenação. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, quais são os 2 sinais de um crente que vive na lei? Justiça própria. O que mais, meus irmãos? Condenação. Condenação. Ele vive na lei ainda. Ele vive baseado no mérito dele. Só que ele tem muito receio de ter justiça própria. Então ele acredita que ficar se condenando é um tipo de humildade cristã.
Ficar se diminuindo, dizendo que não presta, é um tipo de humildade cristã. Presta atenção, dizer para Deus que você não presta, não te qualifica para receber a bênção, porque Deus já sabe disso. Dizer que você é o pior dos pecadores, não te qualifica a receber a bênção, porque Deus já sabe disso. E eu vou te dizer, uma coisa mais louca ainda, só pode receber a bênção quem é justo. Deus não pode abençoar se você não é justo. Aí você fala, mas então, como que alguém pode ser abençoado? Você não poderia, mas Cristo foi abençoado no nosso lugar, e tomou o nosso lugar na cruz. E Deus fala agora, quando você crê que Ele é justo, a justiça dele passa para você. Aí na hora que a justiça dele passa para você, aí você se tornou justo. Aí você vai receber, não por causa da sua justiça, por causa da justiça dele que foi passada para você. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então no Novo Testamento, você não recebe porque você acha que não presta, porque você acha que está dizendo que é pior dos pecadores. Não, isso não te qualifica. Não qualifica ninguém a receber nada de Deus. Sabe o que te qualifica? É você crer que agora é justiça de Deus em Cristo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ah, pastor, mas Jesus contou aquela parábola. Qual parábola que ele contou? Do fariseu e do publicano, lembra disso? Jesus disse, um dia um fariseu e um publicano subiram ao templo para orar. E como é que o fariseu orava? Senhor, te dou graças porque não sou como esse cidadão aqui do meu lado. Não, sou fiel na igreja, dizimista, jejuo toda a campanha de jejum 2 vezes por semana pelo menos, vou em todo culto, lidero célula, eu sou um crente fiel. Esse é o fariseu orando, está lá, acredite em mim, não estou mudando muita coisa não. Se o fariseu fosse membro da sua igreja, você ia colocar ele para liderar. Gente boa. E o pecador do lado dele, diz a Bíblia, nem tinha coragem de erguer a cabeça, mas batia a mão no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Jesus perguntou, qual dos dois foram para casa justificado? E todo mundo sabe, foi o pecador. Aí você lê essa parábola, você fica pensando que essa é a maneira de se relacionar com Deus o resto da vida. Não é. Essa parábola só conta o primeiro dia, o dia que você se converteu. Sabe quem é que se converte? Quem admite que é pecador, quem admite que tem doença espiritual, quem admite que está perdido. Só quem está perdido vai aceitar alguém para mostrar o caminho. Só quem está doente vai aceitar remédio. Só quem sabe que é pecador vai aceitar um salvador. Mas depois que você foi salvo, você virou o que, meus irmãos? Nós cantamos aqui um corinho lindo, né? O que você virou? Filho de Deus. E como é que um filho ora agora? 2 crentes que são filhos subiram ao templo para orar. O primeiro é filho, mas como é que ele ora? Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou o pior dos pecadores, me ajuda, olha para mim, estou tão longe. O outro do lado dizia, Pai, Abba, te dou graças porque eu sou herdeiro, eu tenho acesso às riquezas do Senhor, não porque eu mereço, mas porque fui feito filho. Não fui feito filho pelas minhas obras, mas pela obra de Cristo. E agora, Pai, como filho, eu te peço, libera a tua bênção. Qual dos dois receberam de Deus? O segundo. Mas não fica parecendo que é soberba agora? Mas não é. Sabe por que não é? Porque ele não é filho baseado na sua obra. Mas e o outro crente do lado que ficou dizendo, Deus, tem misericórdia de mim que sou o pior dos pecadores. Ele está honrando o Pai? Está desonrando o Pai. Ele está dizendo que não foi feita uma boa obra nele, que ele não é filho de verdade. Sabe, se você quer hoje tocar no céu, chega como filho. A sua posição de filho, tenha a ousadia de filho. Lembra Deus da aliança da cruz, mostra que você nasceu de novo e tem a divina semente dentro de você. Nessa hora o Pai vai se alegrar em você. Mas pastor, eu também tenho pecado, tenho erro. Sim, mas você se relaciona como filho. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas quem vive na lei, ele sempre vai incorrer nisso. Justiça própria ou condenação. Eu não quero falar de justiça própria hoje. Vou falar na conferência lá em Goiânia. Quem for vai me ouvir. É só um convite, mas não tem mais vaga. Não adianta muito você ligar lá. Olha para cá. Por isso eu falei para fazer até domingo. Porque depois que eu abro para os irmãos de Goiânia fazer,
É um problema, que nós somos 30 mil membros lá. Aí você abre 1000 vagas, o que você acha que acontece? Fecha em 15 minutos, literalmente. 15 minutos eu falo, chega, já acabou, não tem mais. E os irmãos ficam tristes por causa disso, mas é assim que funciona. Eu descobri que é muito bom, tem gente esperando na fila, isso é uma coisa ótima. Mas olha para cá. Eu quero falar da condenação, por quê? Porque a condenação ainda é um engano do diabo na vida do crente. Mas a condenação é só um sinal do que ele vive na lei. Por que a lei foi dada? A lei não foi dada para te fazer justo. A lei foi dada para te mostrar o pecado. Romanos 3,20, projeta para mim. Romanos 3,20 que diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei vem... Tem que arrumar um computador mais rápido, hein? Olha o que diz, Romanos 3,20. Por isso, nenhuma carne será justificada ou declarado justo diante de Deus pelas obras da lei. Por quê? Porque a lei foi dada para quê? Pela lei vem o quê, meus irmãos? A outra versão diz pleno conhecimento do pecado. Eu pergunto para você, uma pessoa que tem pleno conhecimento do pecado, ela sente alegria em Deus ou ela sente condenação? Quanto mais você está consciente do pecado, mais condenação você sente. Por isso, quem vive debaixo de condenação está vivendo na lei ainda. Enquanto você está na lei, não desfruta do favor. O favor é só para quem está debaixo da graça. E o favor é tudo que você precisa na vida. Favor. Eu sei que você acha que precisa de dinheiro, mas você precisa de favor. Eu sei que você acha que precisa de romper, mas você precisa de favor. Quando o favor de Deus está sobre alguém, as coisas fluem simplesmente, espontaneamente e facilmente. Para quem não tem favor, tudo é difícil, suado, complicado, sacrificial. Para quem tem favor, tudo parece ser fácil. Entende o que eu estou dizendo? Mas por que quem está debaixo de condenação não tem favor? Porque ele está vivendo ainda com base na lei. E acredite em mim, todas as vezes que eu falo da graça, tem irmãos que ficam no banco angustiados, dizendo ou pensando consigo mesmo que falar da graça leva os crentes a viver no pecado. Mas não é a graça que produz pecado, pelo contrário, Romanos 6,14 diz: o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque não estáis debaixo da lei, e sim da... Agora, lá em 1 Coríntios 15,57, projeta para mim, 15,56, perdão, 1 Coríntios 15,56, é um versículo pequenininho, que diz assim: o aguilhão da morte é o pecado. Aguilhão é ferrão venenoso. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é o que, meus irmãos? É a graça? É o amor de Deus? É a bondade de Deus? A força do pecado é a... Agora eu mostrei para você 2 sinais de quem ainda está vivendo na lei. Quais são eles? Justiça própria e condenação. Então aquele irmão que só sabe se condenar e aceitar a condenação o tempo inteiro, o que ele está fazendo na verdade é fortalecendo o pecado na vida dele. Não consegue largar o pecado. Quanto mais condenação, mais repete. Por quê? Porque a força do pecado é a lei. Quem vive debaixo de condenação não está mostrando que vive na lei ainda? Quanto mais na lei ele vive, mais ele manifesta pecado. Mas quanto mais você entende que é amado, quanto mais você crê na obra de Cristo, que não é pelo seu merecimento, é pela justiça dele em você, mais você vence o pecado. Por isso, não acredite. Se alguém anda pregando para você sobre a graça, mas vive no pecado, não acredite, é mentiroso. Porque quanto mais graça você entende, mais santidade você vive. É o que está escrito. Essa é a vontade de Deus. Ah, pastor, mas Jesus disse para a mulher pecadora: vá e não peques mais. Não foi isso que Jesus disse? Foi, mas não foi só isso que ele disse. Vamos ler a palavra de Deus? Abre lá, João 8, verso 10. João 8, 10. Diz assim... Bom, você conhece a história, né? Os fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério. Não trouxeram o homem. Certamente o homem era um dos fariseus, que mostra a hipocrisia. Trouxeram a mulher então pega em adultério e disseram para Jesus: mestre, a lei diz para apedrejar.
para matar. O que o Senhor diz? Queriam pegar Jesus. Você conhece a história? O Senhor estava escrevendo no chão. E ele nem se levantou, vamos dizer assim. Ele só falou para eles: aquele de vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. O Senhor queria mostrar a hipocrisia deles. Porque quem vive na lei, ele é hipócrita, porque ele acha que está cumprindo, mas não está. Ele acha que é bom, mas não é. Estão entendendo o que eu estou dizendo? A Bíblia fala que tomado da consciência foi indo embora, começando do mais velho. Aí, verso 10, Jesus se levantou e viu a mulher e falou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? O que ela respondeu? Ninguém, Senhor. Mas Jesus poderia condená-la. Ele não falou que aquele que não tivesse pecado, pois ele não tinha pecado. Entendeu? Mas olha o que ele disse. Respondeu ela: ninguém, Senhor. E Jesus então lhe disse: qual a primeira coisa que o Senhor disse? Qual a primeira coisa? Nem eu te condeno. Aí depois de ouvir, depois de receber o dom da não condenação, o que o Senhor falou para ela? Agora vai, não peques mais. Sabe por que ela estava qualificada a ir e não pecar mais? Porque ela ouviu Deus dizendo: eu não te condeno, eu não te condeno. Sabe o que vai te levar a vencer o pecado? É você ouvir o Pai dizendo: eu não te condeno. Cristo já foi condenado no seu lugar. Agora para você não há nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Veja, só vence o pecado quem sai debaixo da lei. Porque a lei é que dá força ao pecado. Quanto mais condenação você sente, pior. Então é preciso para as pessoas: o Senhor não te condena. Alguém fala: pastor, mas não há disciplina, não há correção. Veja, Deus é Pai. Ele vai corrigir, vai disciplinar, mas não vai condenar. Não vai te atormentar com condenação. Entendeu? Não vai te dizer que você não é filho mais. Procura outro pai para você. Não, ele não vai dizer isso mais. Sabe por quê? Uma vez filho, filho eternamente. Eu sei que eu estou falando isso aqui, talvez o pastor Dani não ensina isso. Se ele não ensina, depois você joga fora. Você ensina. Glória a Deus que você ensina. Obrigado, querido. Ninguém pode separar você de Deus mais. Nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem principados, nem altura, nem profundidade, nem o pecado pode separar você mais do amor dele. Qualquer coisa que se colocar entre você e ele, ele vai eliminar. Ele vai tirar. Eu sei. Eu não vi, outro dia me disseram que um pregador na televisão falou: olha, esses pastores estão dizendo aí que a salvação é para sempre, uma vez salvo, salvo eternamente. Ele falou: é tudo do diabo. É lamentável que ele não tenha luz nem revelação, ok? Mas preste atenção, não há mais condenação para você. Se não há mais condenação para você, você está qualificado para vencer o pecado. Amém, meus irmãos? Agora, eu coloquei aqui alguns sinais ou sintomas de alguém que vive debaixo de condenação. Então eu ainda quero aprofundar um pouquinho mais na tática do diabo. O que o diabo fala? O que o diabo faz? Como é que se manifesta? Primeiro sinal de alguém com sentimento de condenação é uma sensação constante de incapacidade. Uma sensação constante de que é inadequado, que não é qualificado, que não está apto, que não está pronto. Não importa o quanto ele estude, não está pronto. Não importa o quanto ele ore, não é suficiente. Não importa o quanto ele jejue, ainda continua sentindo fora do padrão. E ele pensa que é o Espírito Santo dizendo para ele: faz mais, faz mais, faz mais. Mas não é. É o diabo trazendo condenação para paralisar você, impedir você de fluir na vida do corpo. Você sabe, nós cremos na visão dos vencedores. E você sabe, Apocalipse 12:11 diz que o primeiro sinal do vencedor é que pelo sangue do Cordeiro ele vence a acusação do diabo. Vence a acusação maligna. Muitos de nós, infelizmente, nos sujeitamos a ela. Mas acredite, não é a vontade de Deus que você viva dessa maneira. A vontade do Senhor é que você acorde de manhã como filho amado. Levante a mão para o céu como filho amado. E desfrute com alegria da bênção dele sobre a sua vida. Segundo sinal: quem vive debaixo de condenação está sempre procurando culpado. Sempre procurando culpado.
A Bíblia fala que vinha Jesus, lá em João capítulo 9. Nós lemos João 8, né? Da mulher adúltera, agora vamos falar de João 9, que conta a história do cego de nascença. Jesus vinha andando no caminho e tinha um cego de nascença. O que os discípulos perguntaram? Quem se lembra? Qual foi a pergunta que fizeram? Quem pecou? Quem foi o miserável que fez isso? Quem pecou? Você sabe que essa é a pergunta que ainda está na cabeça dos irmãos o tempo inteiro. Quem pecou? Você deve ter pecado. Alguém pecou. Tem pecado na sua vida. Por isso você está desse jeito. Tem igrejas que os irmãos têm medo até de ficar doente. Porque se ficar doente a pergunta é: quem pecou? Deve ter pecado na sua vida. Essas coisas só acontecem quando tem pecado. Entende o que eu estou dizendo? Eu falei para os irmãos isso. A pergunta do Velho Testamento é: quem pecou? A pergunta do Novo Testamento é Romanos 8. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem pode acusar você? Quem pode acusar você? É Deus quem te justifica. Presta atenção. Mas nós sempre queremos procurar um culpado. E é isso que tira a bênção da sua vida. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então veja. Vamos imaginar que apareceu lá uma doença na sua perna. O exemplo que eu citei ontem para os irmãos. Não é? Apareceu lá uma pereba cancerígena. Porque você sabe, o dia de maior condenação não é o dia que você peca. Não é. O dia de maior condenação é o dia da tribulação. É o dia da luta. Esse é o dia que vem mais acusação na sua cabeça. Estou me lembrando, há um tempo atrás, um irmão da nossa igreja, louva a Deus porque ele cresceu, hoje é até obreiro, candidato a pastor. Mas ele tinha chegado na igreja, já tinha algum tempo, mas ainda não tinha crescido. E teve uma chuva muito forte lá em Goiânia, e cumpriu o Salmo 91 ao contrário na vida dele. Na hora da chuva caiu uma árvore em cima do carro dele. Tinha 1000 ao lado, 10.000 à direita. Só ele foi atingido. Ele ficou com um problema teológico, pastor Dênio. Aí ele apareceu domingo de manhã. Pastor Luiz, sabe o que aconteceu? Ele me contou a história. E ele falou: pastor, tem algo errado, porque eu sou dizimista. Entendeu o Velho Testamento? Eu cumpri a lei. Eu só mereço bênção, mas não veio bênção. Então tem algo errado. Alguém pecou. Eu falei: é mesmo, irmão? Não é você? Não, não sou eu. E quem que você acha que é? Ele falou para mim assim: Deus não está aceitando o dízimo ser dado nessa igreja, porque eu dei o dízimo e Deus não recebeu. Então, pastor, é você que tem que avaliar. O problema está aí aqui. Eu falei: é engraçadinho. A árvore cai no carro dele e eu é que sou amaldiçoado. Por quê? Porque alguém tem que ser culpado. Não podia ser ele, então ele escolheu eu e a igreja. Entendeu o que eu estou dizendo? E eu falei para ele, falei: filho, isso tudo é porque você acha que cumpriu o mandamento, né? Você acha que você é dizimista. Você é dizimista mesmo? Sou, pastor. Dou o dízimo do meu salário inteiro. Eu falei: foi seu aniversário mês passado, você ganhou presente? Ganhei. Deu o dízimo daquela camisa? Ah, não, pois é, irmão, porque você é infiel. Você acha que isso não tem que dar o dízimo? Não, eu acho que é só rendimento. Mas no seu aniversário, não pagaram para você aquele jantar? Pagaram com o quê? Com dinheiro. Você deu o dízimo? Não. Você deu o dízimo do café da manhã hoje? Não. Da hortelã? Não. Do cominho? Não. É que se você for cumprir a lei, tem que cumprir para valer, filho. Não pode ser só uma coisa mais ou menos. E ele falou: pastor, então é isso? Eu falei: não, não é isso. Eu só estou te contando tanto que você não presta, para depois te contar a boa notícia. A boa notícia é: Cristo cumpriu o mandamento no seu lugar. Ele falou: mas então por que aconteceu isso? Eu falei: isso aí que é a grande questão. Não deixe que as circunstâncias definam o amor de Deus por você. O que define o amor de Deus por você é a cruz do Calvário. Deus amou tanto você que deu o próprio filho. Mas pastor, e meu carro? Eu falei: se você crê que é amado, filho, por que você não desconfia que Deus não estava gostando daquele carro? Ele falou: vou acabar com esse carro porque eu quero dar outro para ele.
Vou dar algo melhor para ele. Por que você não acredita que nessa semana o Senhor vai te dar algo melhor? E ele ficou me olhando com aquela carinha de santo desentendido. Mas aconteceu com ele algo interessante. Ele entrou na prefeitura com o processo. Nunca vi prefeitura pagar. Pois passou alguns meses, a prefeitura pagou um carro novo para ele. E não pense que Goiânia é primeiro mundo. Não é. Isso aconteceu por intervenção divina. Deus permite às vezes coisas acontecerem, filhos. Mas quando as coisas acontecem, você tem duas saídas. Se a sua cabeça é Velho Testamento, qual que é a sua posição? Condenação. Deus mandou o juízo. Eu sabia, mas cedo ou mais tarde Deus vinha acertar a conta comigo. O meu pecado me achou. Isso é Velho Testamento. Agora, se você vive no Novo Testamento, você vai dizer o quê? Eu tive um irmão na nossa igreja, estava passando por uma luta muito grande com o filhinho dele. Eu fui lá para confortá-lo. Ele me falou uma coisa que eu é que falei: eu preciso te converter. Ele falou: pastor Luiz, não preocupe comigo. Deus não tem que provar mais nada para mim. Ele já provou o que tinha que provar. Eu sou filho. Eu falei: olha aí, eu precisava de ser desse jeito também. Me ajuda, irmão. É maravilhoso quando você encontra uma ovelha melhor, mais madura, mais saudável que você. Eu falo: eu não merecia ter uma ovelha dessa. Por quê? Na cabeça dela estava tudo resolvido. Eu sou filho e sou amado. Mas está passando por luta, porque Deus vai transformar essa maldição em bênção. Isso aqui vai ser canal de bênção. Como? Não sei. Ele não sabe, eu também não sei. Mas eu não preciso saber. Como diz o corinho: eu sou filho de Deus. Eu gostei dessa frase. Não sou mais escravo do medo. Porque quem vive debaixo de condenação está sempre com medo. Medo de quê? O castigo vem, irmão. Não fica rindo demais, está tudo muito bom. Cuidado com a soberba. Já viram aquele cara que você está feliz com a bênção e ele está acabando com você? Acabou de passar no concurso, salário ótimo, você está alegre, quer fazer uma festa, conta para todo mundo, mas sempre tem um para te dizer: irmão, cuidado, irmão, cuidado. Você fala: cuidado com o quê? Olha, você fica com medo, aí você fica até com medo de contar a bênção. Entendeu o que eu estou dizendo? Por quê? Porque ainda vive lá. A condenação faz isso, tira a sua alegria de viver e tira dos outros também. Mas vamos pensar, vamos voltar para o caso do irmão que tem a pereba na perna. Aí alguém fala: você pecou. Aí ele analisa, vê onde é que eu pequei, não sei como é que eu pequei, meu Deus do céu. Não acha, mas a pereba não desaparece. Aí alguém fala: é porque é inconsciente, você não lembra. Você tem que fazer uma regressão. Vamos contratar alguém que faz cura interior. Aí o cara faz uma regressão, volta até na barriga da mãe, mas não acha nada que ele fez. E a pereba continua firme. Aí um dia ele encontra um outro pastor que fala para ele: não foi você que pecou. Quem pecou foi o seu avô. Aí ele fala: o velho miserável apronta e a pereba cai em mim. Já até morreu. Pois é, Deus me mostrou. Ele era pai de santo, fez muita macumbaria, o sujeito era feiticeiro. A maldição te achou, irmão. E você fala o quê? Miserável, por que ele foi fazer isso? Aí você tem que confessar os pecados dele, fazer tudo. Veja, tem isso na Bíblia, meus irmãos? Sim ou não? Sim, tem. Como é que é chamado isso normalmente? Maldição. Mas isso está no Velho ou no Novo Testamento? Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Mas o que Jesus fez? Gálatas 3,17. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. Se Ele já te resgatou da maldição da lei, agora a praga do seu avô vai ter que chegar até você? Não, e se chegou é ilegal, vai dizer, vai ter que sair. Não, eu sou nova criação, nova criatura, sou uma nova pessoa em Cristo, e a minha maldição já foi colocada nele no Calvário. Eu sou agora abençoado com toda sorte de bênção. Isso é incrível, como tem doutrina que vem só para trazer mais peso, mais condenação, não traz suprimento de fé. Um outro sintoma de condenação: gente que vive se escondendo de Deus, não quer compromisso na igreja. E aí nós pastores ficamos pensando: esse irmão não quer compromisso porque ele é mundano, porque ele, vamos usar uma expressão muito nossa, ele é muito multidão, ele não é discípulo, ele não quer se envolver, entendeu? E aí nós ficamos
presumindo mal do irmão. Mas às vezes o irmão está lá atrás. Me perdoe com quem está lá atrás, porque chegou atrasado. Mas tem gente que escolhe sentar atrás. Está vazio, ele senta lá atrás. Eu tenho uma teologia sobre o lugar que você senta no prédio. Olha para cá. Porque muitos, não estou dizendo que todos, nem é o caso dos irmãos aqui, que se escondem. Por que ele se esconde? Porque ele não quer servir a Deus? Não. Porque vive debaixo de condenação. Quem sou eu? Não posso liderar. Se eu liderar não vai acontecer nada, Deus não vai me honrar. Então ele vive se escondendo, porque ele tem medo. Adão sentiu medo de Deus, e então ele se escondeu. Tem irmão se escondendo dentro da igreja, escondendo para não se envolver. Mas não é porque ele não quer, não é porque ele não ama a Deus, ele quer muito, mas o tempo inteiro está diante dele todos os defeitos dele, todos os erros dele, todas as falhas dele. Ele fala: como alguém como eu pode servir a Deus? Mas Deus escolheu você, filho, e te deu a provisão do sangue. Entendeu? Debaixo do sangue você é santificado, purificado, perdoado completamente, e não há mais condenação para você. Mas enquanto vive debaixo de condenação, se esconde. Quarto sintoma: complacência, passividade. Pastor, como é que é isso? Acontece algo e a pessoa aceita passivamente. Por quê? Porque ela diz: é porque eu mereci, é porque eu aprontei alguma coisa. Eu não sei o que foi, mas eu aprontei. Entendeu? Então apareceu lá, como eu disse, essa pereba cancerígena, e a pessoa, em vez de orar e dizer: não aceito isso, isso não é na minha vida mais, Cristo já levou na cruz, isso não me pertence, isso pertence ao diabo. Em vez dele rejeitar, qual a postura dele? Eu devo ter pecado, eu não sei o que eu fiz, mas eu errei, com certeza eu errei, e errei muito. Para merecer uma pancada dessa é porque eu errei muito. Ele se torna passivo. Há um tempo atrás fui orar com uma irmã, ela estava com suspeita de câncer no pulmão, suspeita. E aí, antes de orar com ela, ela falou: pastor, eu vou te falar uma coisa, eu fumei 50 anos. Então, o que você planta, você colhe. 50 anos de cigarro é normal que vai ter consequência mesmo, é assim que a vida é. Veja, alguém com essa postura tem fé para ser curado? Não, ele é passivo. Eu disse para ela, falei: irmã, e se eu contasse para você que 50 anos de cigarro seu foram cravados lá na cruz do Calvário? Se eu contasse para você que 50 anos de cigarro foi apagado e Deus não se lembra mais de nenhum dia que você pecou, então significa que você não tem pecado. Diante de Deus você não fumou nem um dia, porque foi tudo apagado. Aí eu perguntei para ela: uma pessoa que nunca fumou na vida merece ter um câncer de pulmão? Ah não, pastor, aí não, né? Aí está errado. Eu falei: e se eu disser para você que diante de Deus você nunca fumou, porque Deus não se lembra mais do seu pecado? Ah bom, então se é assim, se eu nunca pequei para Deus, então também não preciso ter câncer. Eu falei: agora começou a ter fé. Esse é o começo da fé. Sabe quando é que ela começou a ter fé? Quando ela creu que os pecados estavam perdoados. Enquanto ela achou que permanecia, não tinha fé, porque condenação tira fé. Sabe por que não há mais fé na igreja? Porque estamos o tempo inteiro pensando que precisamos de merecer aquela bênção, que não temos feito suficiente para aquela bênção. Mas Jesus, lembra disso, antes de orar com qualquer enfermo, qualquer problema, ele não perguntou nada do passado, só perguntou uma coisa: você crê que eu posso? Hoje quero perguntar o mesmo para você. Não interessa seu problema conjugal, não interessa que você ainda tem muitas falhas na sua vida, eu sei que você tem, não interessa. Só quero saber o seguinte: você crê que o seu pecado foi cravado na cruz do Calvário? Se você crê, você está qualificado para receber a bênção de Deus. Mas muitos de nós vivemos em passividade. Por que Jó sofreu a doença? Você sabe, há muitas abordagens do livro de Jó, eu já preguei todas elas. Uma das abordagens é essa: Jó, aconteceu com ele o que ele mesmo disse que iria acontecer. Vamos ler na Bíblia, Jó 3, verso 25, olha o que diz. Jó 3, 25. Jó diz assim, então, Jó 3, verso 25, é isso que está escrito? Esse é verso 1.
Ok, olha o que diz. Isso é Jó dizendo: porque aquilo que eu temo me sobrevém, e o que eu receio acontece. Quando eu me converti, isso já tem 38 anos, 39, na minha igreja adoravam esse versículo. E eles diziam: não pode ter medo, porque se tiver medo acontece. Aí eu passei a ter medo de ter medo. E quando eu sentia medo, eu ficava morrendo de pânico. Eu estou com medo, eu não posso ter medo, porque se tiver medo acontecer o que está acontecendo. Piorou muito a minha vida, porque eu tinha medo de ter medo. Agora, o medo é resultado de condenação. Quem vive debaixo de condenação está sempre com medo do juízo de Deus. Deus vai pesar a mão uma hora dessa. Deus vai vir julgar uma hora dessa. Todo aquele que tem medo de Deus, do castigo de Deus. Jó tinha medo. Por que ele tinha medo? Ele tinha medo porque vivia debaixo de condenação. Vai lá para o capítulo 1, Jó 1, verso 5. Olha como é que Jó vivia. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó 1, verso 5. Chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez, não sei, quem sabe, pode ser que eles pecaram contra Deus e tenham blasfemado. Então eu já vou oferecer sacrifício aqui só no caso de dúvida. Veja, Jó estava debaixo de quê aqui, meus irmãos? Condenação. E porque ele vivia debaixo de condenação, ele tinha medo. E porque estava debaixo de condenação e esse medo, de fato as coisas aconteceram. Por quê? Condenação produz aquilo que você teme. Condenação tira você do favor, entende? Torna você passivo, como foi Jó. Quinto sinal, autopunição. Pessoas que vivem debaixo de condenação estão sempre procurando se punir, porque acreditam que fazendo assim vão ter a bênção de Deus. Você sabe, inconscientemente tem gente que sabota todos os próprios planos, sabota a própria carreira, relaciona mas não casa, porque a pessoa mesmo destrói o relacionamento. Por quê? Inconscientemente tem aquela postura: não mereço tudo isso, não mereço essa bênção toda, tem algo muito errado aqui. Quem sou eu para receber um negócio tão bom desse? Estou até desconfiado. Então ele vive se punindo. Foi isso que Judas fez. A Bíblia fala que Judas, quando percebeu o que tinha feito, ele sentiu remorso. Já leu isso? Ele pegou então as moedas e jogou aos pés dos sacerdotes. E a Bíblia fala que ele saiu e foi fazer o quê? Suicidar-se. Ele foi tentar pagar pelo próprio pecado. Se tivesse esperado mais algumas horas, o Filho de Deus iria pagar pelo pecado dele. Mas como ele escolheu ele próprio pagar, foi condenado. Porque ele acreditou que a vida dele pagaria, mas não pagou. Não era suficiente. A vida de ninguém aqui é suficiente. Só a vida do Filho de Deus poderia pagar por você. Quantos dizem amém nessa manhã? Por último, sentimento de inferioridade. Então, essa conversa de ficar o tempo inteiro dizendo: eu não sou nada, eu não sou ninguém, quem sou eu sou desprezível. Preste atenção, isso tem aparência de piedade, mas é lei. Tira você do favor. Pastor, eu vou dizer o que então? Vou dizer que eu sou bom, maravilhoso? Não, você vai dizer o que a Bíblia diz a seu respeito. Então o que o Novo Testamento fala a seu respeito? Fala que você é filho, então declara: eu sou filho de Deus. E posso ser formado, posso ser rico, posso ser doutor, mas eu sou filho de Deus. Eu sou nova criatura, eu sou uma nova pessoa, eu estou em Cristo, eu sou amado de Deus. Está entendendo? Isso tudo são realidades do Novo Testamento. Pois tudo posso nele que me fortalece. Nele eu sou enriquecido em todas as coisas. Eu sou abençoado com toda sorte e bênção espiritual. Tudo isso é o que o Novo Testamento diz. Deus se alegra quando você concorda com a palavra, e não quando você tenta parecer humilde debaixo de condenação do diabo. Entende? Aos olhos dos carnais, talvez vão achar que você é soberbo. Ah, é soberbo, você está falando que você é uma nova pessoa. Mas você pode até achar, mas é a verdade, eu sou mesmo. Meu velho homem já morreu. Eu sou um novo homem em Cristo Jesus. Esse novo homem foi criado em retidão e justiça. Não foi criado em pecado mais. O pecado não faz parte da minha vida, é acidente. Minha natureza agora é santa, porque eu sou filho daquele que é santo. Quase concordo com o que eu estou dizendo nessa manhã. Bom, isso tudo é obra do diabo.
E como é que é a obra do Espírito Santo? Eu preciso falar um pouco do Espírito Santo. Por quê? Porque muitos confundem. Aceitam essas coisas todas que eu mencionei aqui como sendo algo normal da vida cristã. Como se viver desse jeito fosse obra de Deus. Não é. Não é. Você foi chamado para viver uma vida abundante. Ninguém vive vida abundante debaixo de condenação. Como é que é a obra do Espírito Santo? Eu vou te falar 3 coisas. O tempo passa mais rápido aqui em São Paulo. Ontem eu tive a prova, hoje estou tendo outra evidência. Olha para cá. O pastor Dente falou para eu ficar à vontade. Mas eu sei que ele falou isso só por educação. É chato quando você fala para alguém na sua casa: por favor, sente-se, fica à vontade. E o cara tira o tênis. Você pensa: o que ele está fazendo? Mas você fala para ele ficar à vontade, mas não é para ele exagerar. De repente o odor enche a casa. Então, eu sei que ele falou: fica à vontade, mas eu não vou abusar. Eu não vou tirar o sapato, prometo para você. Olha para cá. O Espírito Santo faz 3 coisas. Quantas coisas, irmãos? Ele vem para convencer, testificar, testemunhar. Ele faz muito mais coisas. Eu quero falar de 3. Ok? Na nossa cabeça, o Espírito Santo, ainda mais eu que me converti numa igreja tradicional, nem se falava de Espírito Santo. Depois, quando a nossa igreja se renovou, o Espírito Santo era só poder. Poder para expulsar demônio, poder para curar enfermo, poder. Nossas reuniões eram para buscar poder. Então, na nossa cabeça, o Espírito Santo não era uma pessoa. Então, é claro que poder é um atributo do Espírito Santo, e ele dá para o crente, mas o Espírito Santo é uma pessoa. Ele foi enviado com uma missão para você. E podemos definir essa missão em 3 palavras. Lembra quais são? Convencer, testificar, testemunhar. Mais uma vez. Fala para o seu vizinho, fala: irmão, são 3 coisas que o Espírito Santo faz: convencer, testificar, testemunhar. Vamos ver a primeira. A primeira é convencer. João 16, verso 7. João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o ajudador não virá a vós outros. Lembra, o Espírito Santo é ajudador. Na tradução diz consolador. Ok? O Espírito Santo não é atormentador. Lembra disso? Não veio para te atormentar. Se eu não for, o ajudador não virá a vós outros. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, vai fazer o que, meus irmãos? Vai fazer o que? Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz, convencer. Aí você fala: tá vendo, pastor? É isso, o Espírito Santo me convence que eu estou no pecado. Me convence do erro. Me convence que eu estou agindo errado. Mas vamos ler o que está escrito aqui. Primeiro, vamos ser francos. Algum crente precisa ser convencido de que pecado é pecado? Não precisa. Se você precisar dizer para uma pessoa 10 razões por que ele não deve transar no motel, é porque ele não é crente. Entendeu o que eu estou dizendo? Uma vez, alguns anos atrás, tinha uma irmã na nossa igreja. Não era irmã, mas ela frequentava. Depois eu vinha saber que ela não era irmã. E aí, ela sempre vinha com um rapaz, que era o namorado dela, e o rapaz converteu. Aí ele converteu, veio conversar comigo: pastor, tem algo que eu não estou confortável. É que todo domingo a gente sai aqui do culto, a gente come alguma coisinha e vai para um motel, relaxar um pouco. Mas agora não estou sentindo paz, parece que não está certo. Eu falei: porque agora você converteu, você é filho de Deus. Os filhos de Deus não agem assim. Ele falou: sabia. Aí ele falou para ela, o que ele falou para ela? Não vamos fazer mais isso. Ela ficou feliz? Ficou com raiva de mim. Veio conversar comigo, que eu atrapalhei o lazer dominical dela. Falo na presença de Deus. E aí, eu falei para ela: filha, isso não convém para você, é pecado. Isso é impureza. Não é assim que funciona, é depois de casado. E ela falou: não concordo com você. É amor. É prazer para ele, para mim também, é consentido, ninguém está forçado a nada. E a gente está ali em paz.
Por que Deus vai ser contra o amor se Deus é amor? Aí eu precisei de falar para ela 10 razões porque era pecado. Mas da 7ª eu falei, não é crente. Se eu tenho que convencer alguém de que isso é pecado, é porque ele não nasceu de novo ainda. Concorda comigo? Por isso que o Espírito Santo não veio te convencer de pecado nenhum. Porque vamos ser francos, tem irmão aqui que acha que é pecado até o que não é pecado. Até aquilo que não é pecado ele fica acusado. Fala, eu errei. Quer ver uma coisa que não é pecado e você fica acusado? Tomar um gole de cerveja. Alguns ergueram a cabeça na hora. Onde você estava? Eu estava no Facebook. Melhor parte da pregação. Fala de novo, pastor, não ouvi direito. Presta atenção. Mas se você põe na boca, você fala, o Espírito convulsionou dentro de mim. Não foi o Espírito. Presta atenção. É porque você aprendeu que é errado. Então agora acabou. É errado para você. E fique em paz. Olha para cá. Até o que não é pecado você acha que é pecado. Sendo bem honesto. Não é? É assustador como tem pastor escrevendo um livro dizendo que Jesus transformou água em suco de uva. Sério? Eles dizem, não era vinho aquilo. Mas o cara falou que era um vinho dos melhores. Mas não quero falar para você de vinho também. Olha para cá. Então o Espírito Santo não vem para te convencer que é errado bater na sua mulher. Se tiver que te convencer você disso, melhor ir para a cadeia logo uma vez. Não precisa te convencer. Entendeu? Você já sabe. Então ele vem convencer o que e quem? Vamos ler o texto, olha o que diz. Volta por favor, filho. Não, volta para o verso 8. Olha o que ele diz. Então volta para o verso anterior. Quando ele vier, convencerá quem, meus irmãos? A igreja? Os crentes? Não, vai convencer o... Porque o mundo é que é desse jeito. Se você não der para ele 10 razões, ele não vai aceitar. O Espírito Santo convence. Agora, o Espírito Santo convence o mundo de cada pecado, no plural, pecados, vencer do pecado no singular. Eu sei que você fala, pastor, isso aí é só um detalhe. Não é, na Bíblia é diferente. Na Bíblia, todas as vezes que fala pecados no plural, está falando de atos, comportamentos pecaminosos. Todas as vezes que fala pecado no singular, está falando de natureza pecaminosa, condição de ser pecador. Então, o Espírito Santo vem para convencer o mundo de cada pecado, ou convencer o mundo de que eles são pecadores? Entendeu a diferença? Ele tem que reconhecer que ele é pecador, precisa do Salvador. Nem é de cada pecado individualmente. Mas vamos entender mais ainda o que Jesus disse. Ele disse, ele vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 3 coisas. Agora ele vai explicar cada uma delas. Primeiro, do pecado ele vai convencer por quê, meus irmãos? Porque não creem em mim. Porque não creem em mim. Pastor, mas como é que é isso? É que na verdade, vou te dizer uma coisa teológica aqui agora. Presta atenção, eu nunca faço pegadinha com os irmãos. Jamais, nunca. Toda pergunta que eu faço para você, eu espero uma resposta, aquela mesmo, verdadeira. Presta atenção. Você sabia que só existe um pecado que leva para o inferno? Hoje, ninguém vai para o inferno porque rouba, porque é corrupto, porque adultera, porque mente, porque é assassino. Sabia disso? Só tem um pecado que leva para o inferno. Aí você fala, pastor, como é que é isso? Presta atenção, entenda o raciocínio. Quando Jesus, presta atenção, Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para a salvação do... Quantos irmãos creem que quando Jesus morreu na cruz, ele morreu pelo mundo inteiro? Eu creio, estou perguntando isso porque tem igrejas que não creem, ok? Os calvinistas não creem assim. Mas eu creio que ele amou o mundo e morreu pelo mundo. Pergunto para você, os pecados do mundo inteiro foram colocados em Cristo? Sim. Viu minha cola aqui, né? Sim. Isso significa então que os pecados estão todos perdoados? Sim. Mas isso significa que todo mundo está salvo? Mas peraí, pastor, todo mundo está perdoado, mas não está salvo? Não, porque para ser salvo tem que aceitar o perdão, tem que aceitar
o sacrifício de Cristo como válido e dizer: eu creio no sacrifício dele, eu aceito o perdão dele. Mas tem gente que você prega, ele diz o quê? Não, eu posso ficar com o seu Jesus, eu mesmo quero pagar a minha salvação, eu vou dar um sopão para os pobres, eu vou ajudar com a minha obra de caridade, e no final eu vou receber a salvação. Ele vai conseguir pagar? Mas ele rejeitou o quê? O perdão, o pagamento. Os pecados dele estão todos perdoados? Sim ou não? Por que ele vai para o inferno? Só porque não creem no perdão. Só por isso. Não te dá uma angústia de pensar que no inferno ninguém precisava estar lá? Todo mundo que está no inferno não precisava estar lá. Estava perdoado. Só que ele não aceitou o perdão. Por isso que o Espírito Santo vem para convencer do único pecado que condena. Qual que é o único pecado que condena? Não crer que Cristo veio, morreu na cruz e nos perdoou. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, por isso precisamos de pregar. Precisamos de pregar. Quanto mais nós pregamos, mais as pessoas vão ter oportunidade de serem convencidas pelo Espírito Santo. Então veja, isso tem a ver com você, crente? Não, tem a ver com o mundo. Então o Espírito Santo não fica contando o seu pecado o tempo inteiro, como alguns imaginam. Imagina se Jesus ia enviar o Espírito para isso. Você pecou agora, você falou que não ia pecar mais, pecou de novo, aí acabou de pecar, ó, eu vou embora, eu vou sair, não vou ficar com você desse jeito. Se continuar assim, vai perder a salvação. Vamos lá, arrepende aí. Ah, eu arrependo. Muito bem, vamos ver se agora você comporta. Vamos lá, vamos continuar. Ó, não peca, vai lá, pecou. Impossível, meu Deus. Você nunca muda. Não é assim que você ouve na sua casa? Você nunca muda. Já te falei 1 milhão de vezes. Põe esse tênis lá no cesto, você deixa aqui na sala. Porque, você sabe, nós não gostamos de conviver com ninguém que atormenta a gente. Por que você casou com a sua mulher? Porque ela não te atormentava, só falava coisas boas para você. Não foi assim, Daniel Lara? Você é homem de Deus. Ela falou até que você era lindo. Você é lindo. Perto de você eu me sinto tão bem. Como é que você não casa com alguém assim? Se apaixona mesmo. A pessoa vê o que nem você nunca viu. Se apaixona. Nós nos apaixonamos por quem fala coisas boas pra gente. Se a sua mulher fosse com você como ela... Não, ela não é assim, mas de vez em quando... Minha mulher não está aqui porque eu estou abusando. Quando ela está ali, ela me olha. Olha pra cá. Brincadeira. Presta atenção. A sua mulher não era assim antes. Por isso se apaixonou por ela. O Espírito Santo não veio para te atormentar, para contar os seus defeitos. Ele veio para te ajudar. Não preocupa, você caiu, levanta, levanta. Vamos de novo, você vai conseguir. Eu vou te ajudar, estou aqui para te ajudar. Então lembra, ele já morreu por você, está perdoado. Esquece seu pecado, não liga para a condenação. Ignora o que o diabo está falando, mostra o sangue para ele. Você está perdoado, olha para frente, esquece o passado, vamos avançar. Isso é que o Espírito Santo está falando para você. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas quando você não é capaz de ouvir isso, vive debaixo de condenação. Mas aí o Espírito Santo vem para convencer, o que mais? Verso 10. Vem também para convencer Agora aqui tem a ver com crente. Existem dois tipos de justiça. Não existe? Paulo diz lá em Filipenses 3,9: e ser achado nele, pastor Daniel Lara, não tendo justiça própria que procede da lei, mas unicamente aquela que é pela fé. A justiça que é mediante a fé. Tem dois tipos de justiça. Tem a justiça que você julga poder ter com base na obediência, mas ninguém nunca obedece completamente. Então ela é apenas justiça própria. Mas tem uma outra justiça, que é pela fé. Você crê que na cruz do Calvário, Deus pegou o seu pecado e colocou nele, e pegou a justiça dele e colocou em você. Você não vê essa justiça, seu cônjuge não vê essa justiça, seu chefe não vê essa justiça, mas Deus diz: pode acreditar, eu estou vendo em você essa justiça. É assim que eu vejo você. Você é justo por causa do meu filho, por causa de Cristo. Então é a justiça que procede de fé. O que é fé? Hebreus 11:1. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não... Você vê a sua justiça?
Isso é loucura para o mundo, para o diabo. Como é que você vai falar que você é justo, rapaz? Eu não estou vendo isso em você. Você não está vendo, eu também não estou vendo, mas Deus disse que ela está aqui. Eu creio nele. Por isso que o justo vive pela fé. Quantos creem que são justos aqui? Mas você mesmo não vê essa justiça. E não tente ver também. Contente-se porque Deus está vendo. Aí o Espírito Santo vem para te convencer da justiça. Ele vem para dizer para você: fique tranquilo, você é justo. Sua justiça é Cristo. Sua justiça não é mais sua obediência própria, não é mais o seu mérito, é porque você está nele. Ele vem para dizer isso para você. Agora, a explicação que Jesus dá é um pouco misteriosa. Os irmãos estão me ouvindo? Olha o que ele diz: vem para convencer da justiça, porque não me vereis mais, porque eu vou partir. Aí você fala: o que uma coisa tem a ver com a outra? O que isso tem a ver com o quê? Vou te explicar então, para você entender. Era assim: quando Jesus estava com seus discípulos, ele estava aqui presente, em carne. Quando os discípulos erravam, pecavam, eles pecavam. Você sabia que eles pecavam? E o que eles faziam quando eles pecavam? Olhar para Jesus. Quando eles olhavam para Jesus, o que eles viam no rosto de Jesus? O que ele falou para a mulher adúltera? Eu não te condeno. Eu não te condeno. Você acha que Jesus falou isso foi só para a mulher adúltera? Os discípulos ouviram isso 3 anos e meio. Eu não te condeno, Pedro. Eu não te condeno, João. Eu não te condeno, Tomé. Eu não te condeno. Era isso que eles ouviam. Cada vez que erravam, Jesus olhava para ele e dizia: eu não te condeno. Eu não te condeno. Não peques mais. Vai, não peques mais. É isso que eles ouviam. Agora Jesus chegou dizendo: eu vou embora. Eles não sabiam. Eles esperavam que o Senhor fosse embora. Eles acharam que Jesus ia ficar. E o Senhor falou para eles: mas não se preocupe. Por que estavam preocupados? Porque agora, como é que vai ser? E quando eu pecar, para quem que eu vou olhar? Aí o Senhor disse: não se preocupe, que eu vou enviar o Espírito Santo. Então agora, quando você peca, você não pode mais olhar para Jesus, mas você pode olhar para o Espírito Santo dentro de você. E sabe o que o Espírito Santo está falando para você? O mesmo que Jesus falou: eu não te condeno. Eu não te condeno. É isso que o Espírito Santo está falando. Mas muitos acreditam que ele está falando o tempo inteiro é condenação, condenação. Isso que está falando é o diabo, ele é o acusador. E eu vim aqui para desmascarar o diabo nessa manhã na sua vida, para liberar o seu caminhar na presença de Deus. Quanto sente o seu coração essa alegria nessa manhã? Se enquanto eu estou falando, o seu coração está se enchendo de alegria, você está recebendo graça e glória hoje. Se enquanto eu falo, você está sentindo um alívio, você está respirando dizendo: é isso, você está recebendo graça e glória nessa manhã. Você não vai embora como você chegou. O Espírito está transformando você. E terceiro, vai convencer do juízo. E o juízo tem a ver com quem? Com você? Não, tem a ver com o príncipe o Espírito Santo vem dizer para você: não se preocupe, o diabo já está condenado. O diabo já está julgado. Ele já está vencido. É isso que o Espírito Santo fala todo dia para você. O tempo inteiro. Essa é a obra do Espírito Santo. É isso que ele faz. Se o que você tem ouvido não bate com isso, não é o Espírito Santo. É outro espírito. Rejeita em nome de Jesus. Pastor, depois eu ouvi isso aqui, o diabo vai parar de me condenar? Não. Ele vai continuar fazendo do mesmo jeito. Só que agora você vai saber identificar. Você vai dizer: eu estou te ouvindo e não te aceito. Eu venço você pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro agora. Esse é o vencedor. O diabo não vai parar porque o que ele sabe fazer é só isso. Ele acusa. Esse é o trabalho dele. Mas o Espírito Santo veio também para testificar. Romanos 8, verso 15. Vamos ler rapidamente. Romanos 8, verso 15. Diz: porque não recebestes o espírito de escravidão. Isso é muito importante. O corinho que nós cantamos aqui é bíblico. Ele diz: eu não sou mais escravo do medo. O texto está dizendo: você não recebeu um espírito de escravidão para viver outra vez o que, meus irmãos? Esse temor ficou muito chique. É melhor você dizer: para viver atormentado, aterrorizado. Paulo está dizendo: você não recebeu um espírito que te aterroriza. Você não recebeu um espírito que te amedronta. Entende? Você não recebeu um espírito de medo. Você agora é filho. E interessante que ele diz: para viver outra vez. Por que outra vez?
Porque aqueles que estavam na lei viviam desse jeito. Mas recebestes o Espírito de adoção. Aqui é o Espírito Santo. É chamado de Espírito de adoção. A melhor tradução aqui não é adoção, porque você não é filho adotivo. Você é realmente filho gerado. Você foi gerado filho de Deus. Você recebeu a semente, a natureza divina. Pastor, por que então tem essa palavra aqui? Porque ela tem um sentido. Vou te explicar agora mesmo por quê. Recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba é paizinho em hebraico. No original está em hebraico mesmo, nem é grego. Continue lendo. Porque o Espírito mesmo faz o que, meus irmãos? Testifica com o nosso Espírito que somos o que? Filhos. Peraí, mas ele é o Espírito de adoção? A melhor tradução seria Espírito de filiação. Por que o Espírito Santo vem para testificar que você é filho? Muito simples. Do nosso ponto de vista, nós nascemos da nossa mãe e do nosso pai. E depois nos tornamos filhos de Deus por adoção. Deus nos trouxe para a sua casa. Então, do nosso ponto de vista, a gente é adotivo. Do ponto de vista de Deus não é, porque você de fato foi gerado. Você ganhou um espírito novo. Um espírito novo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas do ponto de vista seu, da sua mente, você tem uma história, antes e depois da sua conversão. Então você acredita que é adotivo. Qual o problema disso? O Espírito Santo sabe disso. Deus Pai sabe disso. Então ele resolveu enviar para dentro de você o Espírito Santo, para ele testificar dentro de você o tempo inteiro que você é filho. Por que você precisa disso? Vamos te dar um exemplo. Vamos imaginar que o Ronaldo seja um homem muitíssimo rico, multimilionário, mora numa mansão extraordinária, um negócio assim, fantástico. E um dia, andando pela rua, no seu carro, com seu motorista, ele vê uma criança de rua. Foi criada na rua, nunca teve nada, passou todo tipo de privação, violência, abuso. Ele olha aquela criança, ele ama aquela criança e resolve fazer daquela criança seu filho. Ele leva aquela criança para sua casa, dá as melhores roupas, os melhores brinquedos, o quarto é maravilhoso, pode comer de tudo. Mas tem um problema. Aquela criança se sente mais à vontade na rua do que na casa dela agora. Entende o que eu estou dizendo? Ela tem medo de abusar e ser mandada de volta para a rua. Então ela não abre a geladeira que é dela. E se ela abre, ela não mexe nas coisas, porque ela tem medo do Ronaldo achar ruim e mandá-la de volta para a rua. Ela quer brincar na sala, mas ela fala, vai que eu quebro alguma coisa aqui, ele vai me mandar de volta para a rua. Ele está sempre com medo. Com medo de quê? De ser mandado de volta. Tem muito crente que vive com medo de perder a salvação. Então ele não pode abusar, não pode fazer nada, ele fica assustado o tempo inteiro, atemorizado. Qual o único jeito dessa criança mudar? Seria, se fosse possível para o Ronaldo, colocar dentro daquela criança o espírito de grandeza dele. E aquela criança agora passar a sentir plena, feliz, amada e herdeira de tudo aquilo. O Ronaldo não pode fazer isso, ele não tem esse poder, mas Deus tem. Você duvida que é herdeiro. Você não acredita que tudo é seu. Você acha que essa mensagem é boa demais. Estão abusando tanto que esse negócio é bom demais. Não é bem assim não. Então isso produz em você o quê? Incredulidade, medo. Aí o Espírito Santo vem para dentro de você, para te convencer que você é filho mesmo. Pode pedir, você é filho. Seu pai é muito rico, pode pedir à vontade. Ah, mas eu quebrei aquele jarro Não se preocupe, o seu pai tem muito mais do que isso. Continue olhando para frente, você é filho, nunca vai deixar de ser filho. Você é herdeiro, tudo isso é seu. Olha a casa, anda pelos cômodos, vai no jardim, olha os carros, olha tudo. Tudo é seu. É isso que o Espírito Santo está fazendo dentro de você hoje. Está tentando convencer você. Deixe que ele te convença que você é herdeiro. Quando o diabo fala na sua mente, não vai nisso não, isso é muito bom para ser verdade, você não merece isso tudo não. Lembre, eu sou filho. Filhos se sentem à vontade. O diabo não quer que você se veja como filho. Por quê? Porque filhos reinam. Servos não. Filhos adotivos também não. Só filhos genuínos. Tem um pastor muito amigo meu, ele teve filhos naturais, mas resolveu adotar também. Adotou uns 4 crianças no decorrer da sua vida. Um dia conversando com ele, eu falei, irmão, qual foi a maior dificuldade que você teve? Ele disse, a maior dificuldade foi convencê-los que eles eram tão filhos meus quanto os outros que tinham nascido da minha esposa. Não conseguiam acreditar.
não tinham intimidade, não tinham liberdade, estavam sempre com medo. Você conhece crentes que vivem com medo? Sempre assustados? Devemos cantar esse corinho novamente. Agora você é filho de Deus. Eu sei que parece uma afirmação tão comum, de novo convertido, de cursão. E eu estou aqui falando numa conferência. Mas é porque o Espírito Santo veio para fazer isso, porque isso é muito importante, filho. Esse é o trabalho dele, porque é muito importante. Então, se você acha que ele vai fazer outra coisa, você vai ficar aí, então, de lado. Porque o trabalho dele é fazer isso. Eu estou aqui para cooperar com o Espírito Santo na sua vida. Amém, meus irmãos? Terceira coisa que o Espírito Santo faz, terceira e última, vou encerrar com isso. Hebreus 10, verso 15, diz assim: e disso nos dá testemunho. O Espírito Santo faz o que, meus irmãos? Testemunha. Lembra que eu falei? Quais são as três coisas que o Espírito está fazendo? Convencer, testificar, testemunhar. Aqui está dizendo que o Espírito Santo testemunha, ok? Dá testemunho, testemunha. Porquanto após ter dito, esta é a aliança. De que o Espírito Santo dá testemunho? Testemunho da nova aliança. Olha o que ele te dá testemunho. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta, também, de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Para sempre. Sabe o que o Espírito Santo vem testemunhar para você? Presta atenção no que eu vou te dizer. Convencer, testificar é dentro. Ele faz isso dentro de você. Mas testemunhar ele faz fora. Ok? Por que ele faz fora? Porque você nunca vai sentir o sangue. Eu sei que você tem irmãos que testemunharam, que sentiram o sangue de Jesus descendo. E na hora que ele sentiu, ele viu o céu aberto e era como fogo incandescente, líquido correndo. É muito lindo isso, mas é só poesia. O sangue você não sente. Ele sentiu o perdão, ele sentiu o amor, ok? O sangue você não sente, o sangue você não vê, porque o sangue não é para você ver, o sangue é para Deus ver. Lá em Êxodo, quando eles colocaram sangue na porta da casa, colocaram pelo lado de dentro ou pelo lado de fora? Lá de fora. Eles fizeram o que com a porta? Fecharam. Quando o anjo da morte passou, ele viu o sangue. Quem estava dentro não viu, mas o anjo viu. Deus viu. Olha para cá, você também não está vendo, mas você está coberto pelo sangue hoje. Talvez você não está sentindo, nem precise sentir, é só uma questão de fé. O Espírito Santo vai testemunhar para você dizendo, olha, eu estou aqui, mas eu estou também na presença de Deus Pai. E eu estou dizendo para você, Deus Pai não está vendo o seu pecado. E aí ele frisa, olha, essa afirmação é muito poderosa. Por quê? Dos seus pecados jamais me lembrarei, e nem das suas iniquidades, que dia? Para sempre, para sempre. Nunca mais ele vai lembrar do seu pecado. Você não tem mais passado. Está me ouvindo? Seu passado foi apagado completamente. Se você fica lembrando, Deus diz, não sei de que você está falando, não sei o que é isso que você está dizendo, porque Deus não se lembra. Se Deus diz que não se lembra, Ele não se lembra. Esquece do que Deus já esqueceu. Creia no testemunho do Espírito. Ele está vendo você debaixo da cachoeira do sangue de Jesus. Pastor, mas eu peco ainda. Eu sei que você peca, mas você está debaixo do sangue. Quando você acaba de pecar, a cachoeira passa e já está lavando você. Entendeu? Você acabou de errar, a cachoeira está lavando você. Você ainda suja com o barro da cachoeira, mas a cachoeira está limpando você. O sangue de Jesus não é gotinha na sua vida. O sangue de Jesus é uma onda poderosa que vem, inunda, encharca poderosamente você. E preste atenção nisso, Deus não se lembra. Nunca mais haverá memória do seu pecado. Amém, meus irmãos? Isso é tão poderoso. É tão maravilhoso ver a ação do Espírito Santo. E uma coisa que entristece o Espírito é quando você acredita em Satanás, nas mentiras do diabo, e não acredita na verdade simples do Evangelho, porque acha que é bom demais, que é grande demais. Não, não é demais. Você não viu nada ainda. Você não viu nada do que é seu ainda, mas você vai ver. Seus olhos vão se abrir. O Espírito tem me dito que há um mover vindo sobre nós. Há algo sendo gestado no mundo espiritual muito poderoso, muito grande. E passa por essa verdade.
filhos vão se levantar nessa geração. Filhos vão se levantar na liberdade. Filhos que se sentem amados andam na dignidade da nobreza. Ele sabe que ele é filho do rei, e porque ele sabe, ele flui na presença de Deus. Hoje, a mentira do diabo foi desmascarada. Você vai andar na presença daquele que te perdoou. Fique em pé onde você está. Vamos cantar essa canção mais uma vez. É uma canção muito poderosa. Enquanto eles estão cantando, começando a cantar, ergue a sua mão para o Pai. Repete comigo. Diga: agora, pois, nenhuma condenação há para mim que está em Cristo Jesus. Diga: eu creio que o meu pecado foi apagado e não há memória diante de Deus. Diga: eu creio, eu sou filho, sou herdeiro, sou participante da natureza divina. Diga: eu creio que o Espírito está em mim agora para me convencer, testificar e testemunhar da verdade do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém e amém.